Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar aí a nossa aula, um revisaço aí para a prova de domingo, né? Então a gente vai fazer uma contextualizada em relação ao conteúdo de PND e END. A gente vai apresentar de uma forma contextualizada, de uma visão que talvez vocês não tenham percebido até hoje, mas que acredito que vai servir muito para que vocês entendam qual é o foco do PND e END e que vocês fixem principalmente algumas regras para que vocês consigam eliminar no dia da prova. Porque como é um conteúdo extenso e totalmente fora do comum das pessoas, é muito comum você se perder na hora das alternativas, porque você já está nervoso, né? E se você de repente não percebe alguns pontos importantes, acaba caindo no dia da prova. E o que a gente não quer é que isso aconteça, perfeito? Então vamos lá. Para que a gente consiga contextualizar de uma maneira geral, a gente tem que começar do início, né? E a origem do PND e END, ele começa ali no artigo 142, parágrafo 1º. Esse 142 está na Constituição, lá no tópico das Forças Armadas, e o nosso foco é o parágrafo 1º. Por que o parágrafo 1º? Porque ele menciona uma regra, ele fala assim, ó, lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Essa é a regra, né, é a base constitucional para que exista PND e END. Depois da base constitucional, para quem não conhece a estrutura das leis, nós temos primeiro a Constituição, que é isso aqui. Depois da Constituição, logo abaixo, eu tenho um instrumento legal, que é a lei complementar. E depois da lei complementar, eu tenho PND e END. Então aqui, né, como eu destaquei para vocês, eu tenho no topo da pirâmide a Constituição Federal. Depois eu tenho uma lei complementar. E depois da lei complementar, né, eu tenho PND e END. Mas essa lei complementar, se você reparar, qual que é a finalidade dela? Aquilo que foi mencionado na Constituição, ó, dispor sobre as normas gerais para a organização, preparo e emprego das Forças Armadas. Se eu voltar aqui à Constituição, você vai visualizar que a Constituição falava, uma lei complementar estabelecerá, futuro. Quando a Constituição surgiu, falou que no futuro ia surgir. Esse futuro chegou na lei complementar 97 de 99, correto? E o que nos interessa? Nos interessa é onde chegamos em PND e END nessa lei complementar 97. A gente começa a chegar no PND e END através desse parágrafo único. O parágrafo único menciona o seguinte, ó, sem comprometimento de sua destinação constitucional, cabe também às Forças Armadas o cumprimento das atribuições subsidiárias explicitadas nessa lei complementar. Então aqui ele já exige que você tenha um conhecimento prévio. Qual é o conhecimento prévio? Que você saiba qual é a destinação constitucional das Forças Armadas. E a gente bateu bastante em sala de aula que isso, né, está no caput do artigo 142 e representam aí 4 itens. Então, ó, as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, primeiro item. Segundo item, a garantia dos poderes constitucionais. Terceiro item, a garantia da lei. E o quarto item, a garantia da ordem. Então, nós temos esses 4 itens aí dentro, né, que ele colocou aqui, ó, sem comprometimento de sua destinação constitucional. Então, além dessa destinação constitucional, eu tenho algumas outras funções, algumas outras missões das Forças Armadas, que é onde a gente vai chegar no PND e END, perfeito? Então, depois de feita essa revisão, a gente chega oficialmente no PND e END. Onde que está o PND e END? No artigo 9º, parágrafo 3º. E ele chega e fala o seguinte, ó, o Poder Executivo encaminhará a apreciação do Congresso Nacional na primeira metade da sessão legislativa ordinária, de 4 em 4 anos, a partir de 2012, com as devidas atualizações, o PND e o END, que é a Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa. Se vocês repararem, aqui a gente está fazendo uma junção de normas, de tópicos do seu edital. Forças Armadas do Direito Constitucional, que cai no seu tópico, lei complementar, que também lá cai na organização básica, né, do seu edital, e aí a gente entra no outro tópico lá do PND e END, que é a mistura aí desses 3 assuntos. Então, nessa revisão aqui, podem cair assuntos de direito constitucional, da lei complementar 97, e agora a gente vai aprofundar um pouco mais aí no PND e END. O que a gente precisa prestar atenção antes de avançar? Nessa regrinha aqui, ó. A gente precisa entender para não comer mosca no dia da prova. Primeira coisa é que ele fala de 4 em 4 anos.
certo? De 4 em 4 anos é um tempo fácil de lembrar, porque geralmente você lembra do período eleitoral, então não tem como você fazer muita confusão em relação a isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você deve destacar essa palavrinha aqui, ó. Não sei se você reparou que ela algum dia exista, né? Mas você tem que prestar atenção que é sessão legislativa ordinária, porque existe a sessão legislativa extraordinária. Eles não vão cobrar para você o período de cada sessão, mas eles podem simplesmente retirar isso aqui ou colocar extraordinária, tá bom? Então, muito cuidado. Qual que é o período da sessão legislativa ordinária? É o período comum de trabalho. Então, é o período de trabalho dos deputados federais e senadores, perfeito? A data começa em 2 de fevereiro, mas isso oficialmente não cai para vocês, tá bom? Beleza. Então, outro ponto que precisa ser olhado com muito cuidado aqui nesse parágrafo 3º é quem encaminha esse PND e esse END para o Congresso Nacional. Aqui tem uma terminologia que foge bastante do que a gente fica batendo anteriormente, que é o presidente da República, presidente da República, presidente da República. Aqui é o Poder Executivo. Mas a gente tem que lembrar que Poder Executivo e Presidente da República se misturam. A autoridade máxima do Poder Executivo é o Presidente da República, perfeito. Só que não necessariamente ele tem que assinar todo e qualquer documento, certo? Então, feitas essas apresentações, a gente vai aqui para o foco da política de defesa nacional. Então, o primeiro ponto aqui é qual é o foco da PND. A PND estabelece os objetivos e orientações para o preparo e emprego dos setores militar e civil em todas as esferas do poder nacional em prol da defesa nacional. O que a gente precisa observar em relação ao texto apresentado? Primeiro, que aqui apareceu uma palavrinha diferente. PND traz o civil também para um foco principal, que é a defesa nacional. Então, o nosso foco verdadeiro é a defesa nacional. E aí, para fins de distribuição de trabalho, a gente divide em política de defesa nacional e estratégia de defesa nacional. Mas o nosso foco é a defesa nacional. Porque se não existir o território brasileiro, não tem por que eu querer ter forças armadas. Ok? Então, ó, o foco aqui é, já que o objetivo é maior, defesa nacional, eu chamo, além das forças armadas, o pessoal civil também para participar dessa defesa nacional, correto? E por que é importante prestar atenção nessa palavrinha civil? Porque o foco da lei complementar não é o pessoal civil, o foco da lei complementar é o pessoal militar. Vou voltar aqui para vocês lembrarem qual que é o foco da lei complementar. Dispor sobre normas gerais para a organização, preparo e emprego de quem? Do pessoal militar. O foco da Lei Complementar 97 é o pessoal militar. Só que quando ele coloca nessa função subsidiária aqui, ele fala, o pessoal militar vai trabalhar junto com o pessoal civil. Perfeito? Então, lembrem daquela pirâmide, qual que era a autoridade máxima? Constituição Federal. Depois da Constituição Federal, Lei Complementar. Depois, PND. PND, END por último, correto? Então, nessa sequência aqui, a gente observa que o último detalhe, né, que é esse conjunto de defesa nacional, inclui o pessoal civil, perfeito? Outro ponto que merece atenção aqui também, que é uma questão que é mais visual e talvez possa cair no dia da sua prova e qualquer palavrinha diferente, é motivo para estar errado e motivo para um possível recurso, né, caso eles aleguem que não está errado, olha o que ele fala aqui, ó. A PND foca em quê? Em preparo e emprego. Ele foca em preparo e emprego. E qual que é o foco da Lei Complementar 97? Organização, preparo e emprego. Sentiram a diferença? Tem organização. Antes de eu empregar, eu tenho que ter a organização. Então, a lei complementar vai falar da organização. Lembra quando a gente estudou a organização na lei complementar? Quem pode ser comandante da Marinha? Eu tenho o Estado Conjunto Maior das Forças Armadas, então eu falo da organização. Depois eu vou falar da missão de cada um, que é o preparo de cada um e o emprego. Então, eu tenho essa diferença entre a PND
e a Lei Complementar 97. A Lei Complementar 97 tem um triplo foco e a PND tem um duplo foco, o preparo e emprego dos setores militar e civil. Só que isso, pessoal, é só no papel. Por que no papel? Porque a PND e a END vão falar de organização também. Então, o que a gente está apresentando para vocês é possíveis questões que podem aparecer na escrita, né? Qual é o foco qual é a diferença, de repente, do PND e lei complementar? Então, se a pergunta for sobre lei complementar, você sabe que o foco é triplo. Se a pergunta for sobre PND, o foco é duplo. A organização não entra, apesar dela existir no texto da PND e da END, beleza? Ok, então a gente já sabe aqui, a gente já analisou alguns pontos aqui da PND e agora a gente vai analisar o início. Então a PND estabelece os objetivos e orientações para o preparo e emprego. O que é o objetivo? O objetivo, provavelmente todos aqui, né, como é nível superior, todos aqui fizeram monografia, trabalho de conclusão de curso. Quando você vai fazer uma monografia, trabalho de conclusão de curso, você tem que apresentar, antes de começar qualquer trabalho, o pré-projeto. Nesse pré-projeto, você vai apresentar o objetivo geral e o objetivo específico. O que você tem que ter como parâmetro em relação a isso? Que sempre você vai ter que colocar um verbo no objetivo. Então, o objetivo é um verbo. Então, ele vai colocar aqui, ó, estabelece os objetivos. Então, um verbo, fazer uma boa prova. Beleza. Então, esse é o objetivo, fazer uma boa prova. Para que eu tenha uma boa prova, eu preciso de algumas orientações. Tipo, qual material que eu vou utilizar, né? Quantas horas são necessárias eu estudar, correto? Então, eu preciso aqui, ó. Então, eu preciso, através da PND, que é defender, como foco a defesa nacional, eu preciso estabelecer o objetivo. Então, não simplesmente estabelecer o objetivo, eu tenho que demonstrar, né, quais são as orientações para que esse objetivo possa ser alcançado. Beleza? Então, eu estou fazendo o detalhamento. Depois de feito isso, eu vou para a estratégia. E a estratégia coloca assim, ó, estabelece como fazer o que foi estabelecido pela PND. Então, a PND já colocou o verbo, que é o principal, depois ele deu uma orientação básica sobre como realizar aquele verbo, e depois ele coloca aqui, ó, estabelece o passo a passo de como fazer isso, beleza? Então, a partir desse momento, você tem essa junção aí desses dois tópicos. Então, antes de avançar, o que a gente precisa fixar? Que quem manda é o Poder Executivo, não é o Presidente da República. Então, se cair na sua questão Presidente da República, está errado. Quem manda é o Poder Executivo. É claro que você sabe que a autoridade máxima é o Presidente da República, mas você está trabalhando com um concurso literal. E o concurso literal você precisa se ater às palavrinhas-chave, perfeito? Eu trouxe uma imagem para vocês entenderem a diferença entre Poder Executivo e Presidente da República. Só que antes, né, de mostrar o conjunto, a gente vai aprofundar um pouquinho mais aí sobre o foco da PND. Ele fala assim, ó, PND representa o documento condicionante de mais alto nível do planejamento de ações destinada à defesa nacional a cargo do Estado, coordenada pelo Ministério da Defesa. Beleza, então esse trecho, todos esses trechos eu já tirei da PND. Então o que significa representa o documento condicionante? Significa que, através da PND, a estratégia se baseia. Então a estratégia se baseia na PND. A ND se baseia na PND. Por quê? Porque a PND é condicionante. Ele coloca a regra, a condição para que a estratégia aconteça. Se ele não colocar determinado foco como condição, não existe a estratégia. Perfeito? Então, beleza. Representa o documento condicionante de mais alto nível de planejamento de ações destinadas à defesa nacional. Ações são verbos, correto? De ações são verbos. A cargo do Estado, coordenadas pelo Ministério da Defesa. Aqui, pessoal, se você reparar, ele já mudou o foco. Antes, de acordo com a lei, era Poder Executivo. Então, de acordo com a lei, quem está focado no PND? O Poder Executivo. Agora, de acordo com a própria PND, já não é o Poder Executivo. Quem é que é a autoridade máxima? É o Estado, coordenado pelo Ministério da Defesa. O PND tem como foco a defesa nacional
essa defesa nacional é coordenada pelo Ministério da Defesa. E se você lembrar, na nossa estrutura hierárquica, nós temos o Presidente da República, depois o Ministério da Defesa, que tem o Ministro da Defesa. Correto? Lá também ele menciona o seguinte, voltada essencialmente para ameaças externas, né? Essencialmente, não está falando exclusivamente. Então, muita importância nesse detalhe. Por quê? Porque dependendo da situação, é raro, mas dependendo da situação, um desequilíbrio institucional pode começar internamente. Não simplesmente de algum país querendo invadir o território brasileiro, mas de repente de algum grupo social querendo desmobilizar toda a estrutura política e social do país, correto? Então o foco da PND é ameaças externas, mas não é exclusivamente. Em determinados momentos ela pode olhar também para o campo interno. No campo interno nós temos a segurança pública, lá do artigo 144 da Constituição Federal, aqueles 7 órgãos que são responsáveis pela área interna, mas a PND pode eventualmente focar nisso, correto? Outro item aqui, ó, estabelece os objetivos e orientações para o preparo e emprego dos setores militar e civil em todas as esferas do poder nacional, em prol da defesa nacional. Perfeito, isso a gente já tinha apresentado para vocês aí em relação a esse tópico, né? Que a gente detalhou aí, item a item. Então, resumindo o PND para vocês, né? O foco é estruturar a defesa nacional de modo compatível com a estatura política e estratégica do país para preservar a soberania e os interesses nacionais. Beleza, então a gente já aprendeu que defesa nacional inclui todas as forças, né? Forças armadas, forças da segurança pública e pessoal civil, inclui todo mundo. Então, foco da PND, estruturar a defesa nacional. Isso você já sabia quando falou lá, pessoal militar e civil, perfeito? De modo compatível com a estatura política e estratégica do país. Qual que é a estatura política e estratégica do país? É a brincadeira, sou da paz, né? É basicamente isso. O nosso país é um país da paz. Tudo o que ele for tentar fazer é da paz. Por mais que em determinados momentos o atual presidente queira criar conflitos, ele depois tem que recuar. Por quê? Porque se ele querer criar conflito, ele comete um desrespeito à Constituição e ele pode responder por desrespeito à Constituição e sofrer o impeachment. Então, em nenhum momento, né, nosso país, por vontade política ou por outra vontade, pode violar qualquer preceito que seja aquela situação. Eu sou da paz. Tem que ser eu sou da paz o tempo inteiro. Então, sempre engravem isso em relação a qualquer fato que envolva o Brasil com outro e qualquer país. Beleza? Então, essa, de modo compatível com a estatura política e estratégica do país. Agora você já sabe. Nenhum tipo de conflito para preservar a soberania e os interesses nacionais. Então, para preservar a soberania e os interesses nacionais. Por que ele precisa, né, preservar a soberania? Porque sem soberania não existe o porquê eu lutar, né? O que é a soberania? Soberania é o poder de você ter liberdade dentro do seu próprio território. Você estabelece as regras dentro do seu próprio território. Por exemplo, aqui no Brasil, mulheres podem votar. Em outros países, mulheres não podem votar. Aqui no Brasil, matar um cachorro é um crime, né? Em outros países, matar cachorro não é crime. Então, na soberania, você tem a liberdade, dentro, né, do respeito ao costume da população, de estabelecer regras. Alguns países você não pode tocar determinados tipos de música, outros países você pode. Então, isso é a soberania, é o direito que determinado país tem de estabelecer as regras segundo os seus costumes, né, e defendê-las perante outros estados. Correto? Então, para preservar a soberania e os interesses nacionais. A soberania sempre vai estar ligada aos seus interesses nacionais, certo? E aí, falando em interesses nacionais, a gente tem que lembrar que o foco da PND, basicamente, ela bate muito em 2 tópicos. Amazônia, né, e Amazônia Azul. Basicamente, nesses 2 tópicos aí, que é o mar e a Amazônia. Ele vai bater a PND e a END o tempo inteiro nesses 2 tópicos, então sempre foque neles. E aí eu trouxe para vocês os objetivos. Quantos objetivos nós temos? 12 objetivos, tá bom? Então nós temos 12 objetivos. O que eu falei para vocês em relação à palavra objetivos? Sempre vai ter que ser uma ação, um verbo, correto? Então todo objetivo deve ser um verbo. E para cumprir esses 12 objetivos, né,
surgem 12 objetivos, eu preciso aqui de algumas orientações. E a PND vai apresentar para vocês 22 orientações, perfeito? Então essas orientações sempre serão baseadas nos objetivos, não vão contrariar os objetivos. Dando sequência, a gente avança agora um pouquinho para a Estratégia Nacional de Defesa. A Estratégia Nacional de Defesa, ele comenta aqui, ó, trata da reorganização e reorientação das Forças Armadas. Então a gente já visualizou o seguinte, que quando a gente estudou lá no início PND e ND, não falava de organização em nenhum momento. Agora, quando eu vou lá para a estratégia, ele já começa, ó, reorganização e reorientação das Forças Armadas. Tá bom? Então, assim, do ponto de vista literal, lei complementar fala de organização, do ponto de vista literal, PND não fala de organização, mas você sabe que no fundo vai falar de organização, tá bom? Então trata da reorganização e reorientação das Forças Armadas, da organização da base industrial de defesa e da política de composição dos efetivos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então esses são os 3 pilares, não sei se você conseguiu visualizar aqui, cada um praticamente em uma linha, um pilar aqui, outro pilar aqui e outro pilar aqui, correto? Então nós temos aí 3 pilares da Estratégia Nacional de Defesa. Toda ela vai ser feita, né, detalhando aqueles 22 tópicos da PND para efetivar isso aqui, correto? E como que ele vai efetivar? Através desse outro item aqui, ó, propicia a execução. A execução. Então está colocando a mão na massa. O que o PND fazia? Colocava um verbo e falava uma orientação em relação àquele verbo. Mas a estratégia vai lá e vai colocar a mão na massa. Ela executa. Então ela executa a Política Nacional de Defesa com uma orientação sistemática e com medidas de implementação. Então ela vai ter, ó, uma orientação sistemática, ela coloca como deve avançar. E esse deve avançar, ele menciona lá no seu texto, falando o seguinte: nesse avançar, a gente não pode olhar tudo ao mesmo tempo. A gente tem que olhar como? A gente tem que olhar com prioridades. Por quê? Porque o recurso é escasso, né? Isso ele bate lá, ele fala assim, os recursos são escassos. Se eu atacar tudo ao mesmo tempo, de tentar melhorar, não melhoram nada e acabam me prejudicando. Então, efetivamente, eu tenho que dar prioridade para alguns tópicos para avançar, para depois eu retornar e melhorar os demais, correto? E com medidas de implantação, beleza. Contribui para fortalecer o papel cada vez mais importante do Brasil no mundo. E aí, nesse ponto, pessoal, é muito importante o seguinte, porque ele, o tempo inteiro dentro da PND, ele quer fazer a valorização do nosso país. Não sei se você reparou, dentro do livro de História Naval, ele quer fazer a valorização o tempo inteiro das Forças Armadas. Quando eu estava dando aula para vocês aí da Lei Complementar 97, eu apresentei para vocês um trecho que ele falou lá, falta de recursos orçamentários, mas eu expliquei para vocês que aquele era um ponto negativo, só que ele abafou, né? Então a mesma coisa aqui, ele vai querer fortalecer o nosso país o tempo inteiro, até quando, né, ele está tendo alguma falha, ele vai lá e vai tentar fortalecer. Por que eu estou mencionando isso? É porque sempre nas questões você tem que olhar o lado positivo. Você nunca pode olhar a realidade ou o lado negativo. Então, por exemplo, eu trouxe uma notícia para vocês que vai mostrar o que a Ministério da Defesa fala e o que na realidade acontece, né? Só para que vocês entendam. Mas para o dia da prova de vocês têm que lembrar. É tudo bonito, é tudo positivo, né? Para que vocês não percam ponto em relação à alternativa que de repente traga dúvida. Então, contribui para o fortalecer o papel cada vez mais importante do Brasil no mundo. Com base nesse fortalecimento, ele vai querer cada vez mais puxar a sardinha para o lado da defesa. Ou seja, investimento nas Forças Armadas. Investimento nas Forças Armadas. Por quê? Porque ele vai sempre colocar o papel no sentido de que a nossa soberania não pode ficar em risco em nenhum momento. Como a nossa soberania não pode ficar em risco em nenhum momento, porque isso afronta a liberdade individual de cada cidadão, eu preciso investir cada vez mais em defesa nacional. Perfeito? Então ele sempre vai bater nessas teclas aí. Aí eu trouxe aqui, né, de modo esquematizado, formulação sistemática, dividida em 3 partes, que eu tinha apresentado para vocês aí anteriormente.
E aí, como medida de implantação, ele vai contextualizar. O que é o contextualizar? É aquilo que eu estava mencionando agora mesmo para você. Ele vai valorizar as Forças Armadas no sentido de falar o seguinte, que sem as Forças Armadas, sem o fortalecimento das Forças Armadas, não é sem as Forças Armadas, né? Não quis dizer sem as Forças Armadas, quis dizer sem o fortalecimento das Forças Armadas, a nossa soberania corre risco, né? E isso prejudica o quê? O desenvolvimento do país. Correto? Então ele precisa que as nossas Forças Armadas ganhem impulso para que o desenvolvimento nacional ganhe impulso. Um exemplo, ele coloca lá no sentido da implantação do submarino atômico, né? Atômico não, nuclear, né? Submarino nuclear. O que ele fala lá no submarino nuclear? Que com o avanço do submarino nuclear, né, da tecnologia do submarino nuclear, outras áreas, inclusive a agronomia, que é um grande setor, né? Grande setor de movimentação do país, vai ser beneficiado. Ou seja, ele quer colocar assim, ó, desenvolvimento das Forças Armadas, desenvolvimento do país. Perfeito? Então ele contextualiza isso. E aí ele vai lá e coloca a aplicação da estratégia, ações estratégias para que isso aconteça. Certo? Para que esse tópico aconteça. E aí, contextualizando um pouquinho em relação a medidas de implantação, em relação ao submarino nuclear, a previsão é que ele fique pronto em 2030. 2030. Beleza, ele começou em 2002, se não me engano, em 2030. Né? Eu estava pesquisando um pouquinho a respeito do submarino nuclear, não tenho certeza se foi ano passado ou ano retrasado, que terminaram a etapa, uma etapa preliminar, onde agora se pode levantar o efetivo custo da obra do submarino nuclear. Começou em 2002, vamos imaginar que terminou em 2020 essa etapa. Foram 18 anos de preparação para agora para agora ser possível levantar o custo da obra. Então, ou seja, no mundo orçamentário, quando se estuda direito financeiro, a parte orçamentária, uma regra que se fala é, não existe dotação ilimitada. O que é a dotação? Liberar recursos de maneira ilimitada. Mas para as Forças Armadas, basicamente esse crescimento, tipo, vamos fortalecer as Forças Armadas através de um submarino nuclear, ela é desrespeitada. Por quê? Porque eu coloco, né, através desse ponto aqui, da valorização das Forças Armadas, o Brasil é valorizado e outros setores da economia também são valorizados. O que eu quero deixar bem claro para vocês nessa contextualização que eu estou fazendo é que se em qualquer momento da sua prova aparecer alguma coisa no sentido de que algum setor do país vai se desenvolver, você tem que lembrar que ele vai ser baseado no desenvolvimento das Forças Armadas. Porque ele coloca no livro que os dois andam juntos. Sem um, o outro não se desenvolve. Então, naturalmente, ele está puxando a sardinha para o lado das Forças Armadas. Perfeito? Então, essa é a situação aí das medidas de implantação. Então, voltando aqui, né, na nossa origem, a gente vai apresentar uma nova visualização aí desse Poder Executivo. Então, aqui eu estava voltando à nossa origem, o Poder Executivo que eu fiquei de apresentar para vocês, ele está aqui, ó. Então, esse é o Poder Executivo. Professor, eu preciso saber desse Poder Executivo? Precisa. Por que você precisa saber? Porque você já estudou. A autoridade suprema das Forças Armadas é o Presidente da República. No direito, na área civil, ele não se chama autoridade suprema, ele chama chefe maior, né? Chefe de governo. Ele é o chefe de governo quando ele está falando da estrutura interna e chefe de Estado quando ele está falando da estrutura externa do nosso país. Correto? E por que eu preciso ter ideia disso aqui? Você precisa ter ideia por quê? Porque dentro do PND e IND, essa parte aqui é mencionada. Essa parte é a administração direta. Quem que é a administração direta? São os ministérios. Durante o seu estudo, qual o ministério que a gente ouviu o tempo inteiro? Ministério da Defesa. Então, olha aqui, quem está aqui, ó, Ministério da Defesa. Ó. O Ministério da Defesa está logo abaixo do Presidente da República, certo? Só que dentro do PND e IND, ele menciona que o Ministério da Defesa não anda sozinho. O Ministério da Defesa tem que andar em conjunto com o Ministério, hoje, Ministério da Economia. Na época do PND era o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, MPOG. Hoje não, hoje chama Ministério da Economia. Todo presidente pode mudar o nome do ministério. Tá? Então,
o Ministério da Defesa anda junto com o Ministério da Economia hoje, MPOG antigamente. Por quê? Porque o Ministério da Economia, ou o MPOG, como o livro fala, é o que libera o dinheiro. Então ele tem que apresentar o tempo inteiro justificativas para que o MPOG libere dinheiro todo ano, certo? Outro ministério que é sempre mencionado dentro do PND e ND, Ministério da Ciência e Tecnologia. E por que isso? Porque a gente acabou de contextualizar o seguinte, que sem fortalecimento das Forças Armadas, não há desenvolvimento do país. E como que há o desenvolvimento de um país? Através da ciência e tecnologia, quando você investe em pesquisa. Então, o tempo inteiro ele vai ficar mencionando que o Ministério da Defesa tem que andar junto com o Ministério da Economia, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, da época do livro, né? Que vai cair, se for cair, daí tem que cair de acordo com o livro. Junto com o Ministério da Economia e junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, para que eles avancem em conjunto. E aí, né, outro ponto que também deve ser mencionado para que você entenda em relação a isso, é que as Forças Armadas vão pegar um pouco do seu recurso e vão destinar para pesquisas realizadas por pesquisadores civis. Por que isso, pesquisadores civis? Porque os pesquisadores civis têm uma maior liberdade em relação ao pessoal das Forças Armadas. Porque o pesquisador civil, ele é feito para ser pesquisador. E ele não tem aquela regra de hierarquia e disciplina. Ele está livre, ele está livre para questionar o tempo inteiro. E na hierarquia e disciplina você sabe que você não pode questionar o tempo inteiro. Correto? Então, o que você tem que prestar atenção? Que nós temos aí, no mínimo, 2 ministérios que você tem que ter em mente. Ministério da Economia, ou Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, da época do livro, e o Ministério de Ciência e Tecnologia, que é o ministério que avança no desenvolvimento do país, junto com as Forças Armadas. E aí, se você reparar, a gente começou a atender uma coisa que foi mencionada lá no início, quando eu fiz a apresentação do PND aqui, junto no verdinho, ó. Integração dos setores militar e civil. Quando eu juntei o Ministério da Defesa com o Ministério da Economia e o Ministério de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento, eu estou fazendo a integração aqui, ó, do setor militar e civil. Correto? Então é isso que ele está mencionando, essa integração. Tranquilo até aí? Entenderam o porquê da importância de você entender esse esqueminha? Para você lembrar que os ministérios também são subordinados ao presidente da República, só que ele só é mencionado no PND e ND. E só para complementar, nós temos a administração direta, onde nós encontramos os ministérios, e a administração indireta, onde encontramos quem não é, vamos colocar assim, subordinado totalmente ao presidente da República. Ele tem uma certa subordinação, mas não é subordinado totalmente ao presidente da República, tá bom? Que é a administração indireta. Mas não é o foco do concurso de vocês, é só para que vocês tenham essa ciência. Dando sequência, a gente apresenta um pouquinho mais a respeito do tópico aqui. A gente estava falando aqui do parágrafo 3º anteriormente. Agora eu apresentei o artigo 9º. Por que o artigo 9º? Porque o artigo 9º fala da organização, correto? E essa organização, que não é mencionada no PND lá, né? Lembra? Não é mencionada no PND, ela vai aparecer de maneira bem constante no PND. O PND-ND faz um detalhamento aprofundado em relação a isso. Por que que o ND faz um detalhamento aprofundado sobre isso? Porque um dos focos, o que era do ND? Reorganização, né, das Forças Armadas. Lembra? Vamos voltar aqui para vocês não esquecerem. Ó. Reorganização e reorientação das Forças Armadas. Então esse era um dos pontos, né, da formulação sistemática. Eu preciso reorganizar e reorientar as Forças Armadas para que ela atenda aquele objetivo de fortalecer as Forças Armadas e valorizar as Forças Armadas e automaticamente, né, o desenvolvimento do país. Porque, segundo o livro, um não se desenvolve sem o outro. Certo? Então aqui, ó, o ministro de Estado de Defesa
exerce a direção superior das Forças Armadas. Então, se você reparar, nesse momento, o presidente da República deixa de existir. Né? A gente só foca o nosso poder executivo, que a gente está estudando aqui, ó, é chefiado pelo ministro de Estado da Defesa. Então, ele exerce a direção superior das Forças Armadas, assessorado pelo Conselho Militar de Defesa, órgão permanente de assessoramento, pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e pelos demais órgãos definidos em lei. Então, está aqui. Tá? Então, aqui, essa é a bandeira do ministro da Defesa. Quando o ministro da Defesa estiver presente dentro de uma instituição militar, essa é a bandeira que vai estar presente aí, né, na instituição militar. Perfeito? Então, ele é o chefe, né, do ministério, então, ele é chefe do ministério e ele tem aí, ele participa dentro do Conselho Militar e também aí tem o assessoramento permanente do Estado-Maior do Conjunto das Forças Armadas. Então, esse é o esqueminha inicial que a gente aprendeu lá na Lei Complementar 97. Com a PND e END, a gente tem que aprofundar um pouco mais desse organograma. Tá? Então, só para lembrar, Conselho Militar de Defesa, nós temos aí 5 membros. Ministro de Estado de Defesa, comandantes das forças, que são esses aqui, né? E o chefe de Estado-Maior aqui, Conjunto das Forças Armadas. E só para lembrar, o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas é um oficial general do último posto da ativa ou da reserva. Beleza? Então, lembra que eu falei aqui que o PND-END vai reorganizar as Forças Armadas? Né? Aí eu preciso apresentar para vocês de maneira mais detalhada a estrutura do Ministério da Defesa. Professor, eu preciso saber essa estrutura? Precisa. Por que você precisa? Porque recentemente aconteceram alguns fatos, né, que de repente podem cobrar na sua prova. Dependendo de como você visualiza o fato, você pode valorizar as Forças Armadas, como você também pode desvalorizar as Forças Armadas. Mas nosso foco hoje é só valorizar as Forças Armadas. Então a gente precisa saber um pouquinho a respeito dessa estrutura, porque eu acredito que de repente deva cair uma questão aí relacionada à Amazônia. Então a gente precisa entender um pouquinho aqui. E também está totalmente contextualizado com as palavrinhas escondidas do PND e do END. Correto? Então aqui nós temos o Ministério da Defesa, até aí tudo em ordem, que ali fica o ministro. Aqui nós temos o gabinete do ministro, né, onde temos aí várias assessorias. E aqui várias também outras assessorias aqui. Aqui também nós temos a Secretaria-Geral. E aí começa a interessar para a gente. Por quê? Porque o END, como ele vai reorganizar e reordenar as Forças Armadas, ele começa a falar sobre esses secretários aqui, ó. Todo esse S é de secretaria. Então ele menciona em várias partes do livro secretaria. Então, trouxe para vocês para que vocês visualizassem onde estão essas secretarias. Então agora você já sabe, essas secretarias não estão abaixo dos comandantes das forças. Eles estão entre o ministro da Defesa e os comandantes das forças. Olha onde que ele está aqui, ó. Está no mesmo nível do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Perfeito? Beleza. A secretaria que nos interessa nesse momento é a Senzipan. O que é a Senzipan? Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Ela é citada em 3 páginas, na página 50, 54 e 114. Por que ela é importante ser apresentada? Porque o foco do END não é reorganização e reestruturação, é reordenação das Forças Armadas. E o que é o foco do PND? Participação da área civil e área militar, correto? Então, nesse momento, o que ele vai fazer? Ele vai executar. Lembra que a gente aprendeu? PND dá o verbo, depois ele dá a orientação, o END vai lá e executa. Como que ele executa? Ele fala assim, Senzipan, você lá do Ministério da Ciência e Tecnologia, vem para cá, agora você vai pertencer ao Ministério da Defesa. Por quê? Porque na Senzipan ele controlava a Amazônia, ele tinha informações privilegiadas sobre a Amazônia e quem tinha essas informações privilegiadas era o Ministério da Ciência e Tecnologia.
E ele fala, se eu quero fortalecer as Forças Armadas, eu preciso de informação, que é o que você visualiza lá quando você estuda de maneira mais aprofundada sobre os eixos estruturantes, onde tem lá monitoramento e controle. Monitoramento e controle, o foco dele é a qualidade da informação. Você tem que ter qualidade da informação. E você acha que esse órgão aqui, ó, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, não tem informações privilegiadas sobre a Amazônia? Falou, vem para cá. Eu quero fortalecer o meu grupo, então eu vou chamar os melhores dos ministérios e vou passar para cá. Então ele passou a pertencer. E quem está colocando isso, evidenciando isso, é o END, PND e a END, ele coloca isso. Ele faz essa reorganização, reordenação do ministério, beleza? Ok, né? E aí, lembra que eu falei que o próprio PND, END, ele citava secretarias e secretarias? Ele fala também, ele fala a respeito disso. Ele fala que quem pertence a esse grupo aqui, ó, deve ser escolhido pelo ministro da Defesa. Então ele deixa bem claro, né? Do mesmo jeito que a lei complementar tinha um triplo foco, organização, preparo, né? Organização, preparo e... Escapou. Ninguém me ajuda? Organização, preparo, emprego, escapou. Organização, preparo e emprego, né? Então, a lei complementar tinha um triplo foco, organização, preparo e emprego. Nessa organização, ela falava lá que tinha assessoramento permanente, né? O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, tinha o Conselho de Defesa Nacional. Então, ele fazia essa organização. A mesma coisa, aqui ele está fazendo essa reorganização. Lá ele citava quem que poderia ser o chefe maior do Estado-Maior, um oficial general. Aqui ele também vai citar quem pode ser aí um secretário, quem vai fazer essa indicação. Então ele está fazendo a mesma coisa que a lei complementar, só que agora focado numa parte que é camuflada, que não aparece na Constituição, que não aparece na lei complementar 97. Perfeito? Então ele fala aqui desse grupo aqui. Depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais para que vocês não deixem escapar esse item aí. Beleza? Então, qual que é o foco de eu apresentar a Senzipan? Vocês entendam que eu estou fortalecendo as Forças Armadas, trazendo aquilo que é bom dos outros ministérios para mim, né? Para o meu ministério, Ministério da Defesa. Eu estou fazendo, ao mesmo tempo, a integração da informação de qualidade do pessoal civil e do pessoal militar. Por quê? Porque se ele era do Ministério da Ciência e Tecnologia, ele tinha membro civil. Então, agora tem membro civil, né, analisando informação militar. Perfeito? E ele está dentro do Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa é uma área civil. Ela é uma área híbrida, na verdade. Por quê? Porque dependendo do lugar desse Ministério da Defesa, ele é considerado serviço militar. Por exemplo, o Estado-Maior das Forças Armadas é considerado serviço militar. Já essas secretarias não, o Conselho, assessoria jurídica também não. Então ele é um momento híbrido, onde tem parte militar e parte civil. Perfeito? Então ele está fazendo essa integração, essa participação aí. Ok. Aí eu trouxe aqui algumas informações importantes sobre a Senzipan. Olha o que ele fala aqui, ó. Incorporação do Senzipan à estrutura organizacional do Ministério da Defesa, agregando sua base de dados atualizada, conceitos de emprego dual, da informação e da integração de informações de órgãos civis com atuação na Amazônia brasileira. Basicamente, o que eu tinha contextualizado para vocês. Talvez essa palavrinha seja novidade para vocês, mas o que ela é o dual? Dual é de dois, né? Setor militar e setor civil. Então ele fala conceitos de emprego dual, conceitos de emprego do setor militar e do setor civil, da informação e da integração de informações de órgãos civis com atuação na Amazônia brasileira. Então, ó, as Forças Armadas querem proteger, lembra que eu falei dois locais? A Amazônia e a Amazônia Azul, né? Que são os oceanos, perfeito? Então, nesse momento aqui é a Amazônia. O Senzipan deve atuar integradamente com as Forças Armadas, a fim de fortalecer o monitoramento, o planejamento, o controle, a logística, a mobilidade e a presença na Amazônia brasileira. Então ele faz, né,
essa integração aí para as Forças Armadas, faz essa reordenação, reorganização para o Ministério da Defesa para atuar aí junto com as Forças Armadas. Perfeito? Então conseguiram visualizar a contextualização do motivo de trazer aí a Senzipan do Ministério da Ciência e Tecnologia para o Ministério da Defesa? E o último, né, que eu tinha mencionado para vocês, olha o que ele fala. Os secretários do Ministério da Defesa, ó, e o diretor-geral do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, Senzipan, serão nomeados mediante indicação exclusiva do Ministro de Estado da Defesa, entre cidadãos brasileiros, militares das três forças e civis, respeitadas as peculiaridades e as funções de cada secretaria. Então, o que a gente aprendeu aqui, agora mesmo? Ó, dual. O que é? Participação militar e civil. É o que ele está fazendo aqui, ó. Serão nomeados mediante indicação exclusiva do Ministro de Estado da Defesa, entre cidadãos brasileiros, não brasileiro nato, brasileiros, militares das três forças e civis. Então ele quer fazer esse fortalecimento. A Política Nacional de Defesa, o foco é a defesa nacional, mas com a participação de todos. Porque a partir do momento que eu tenho a participação de todos, eu começo a multiplicar a ideia da importância das Forças Armadas para o desenvolvimento do país. Porque se eu desenvolvo as Forças Armadas, se eu faço as Forças Armadas crescerem, eu faço o país crescer. Perfeito? Então serão nomeados mediante indicação exclusiva do Ministro do Estado da Defesa. Então vocês já sabem, se aparecer a palavra exclusiva, ele está falando de secretários e do diretor-geral aqui da Senzipan. Porque nos outros lugares ele não tem essa expressão, indicação exclusiva, tá bom? Então prestem atenção nesses detalhes aí. Entre cidadãos brasileiros, militares das três forças e civis, respeitadas as peculiaridades e as funções de cada secretaria. Correto? Então, o que eu falei para vocês anteriormente? O Ministério é uma coisa híbrida, ou seja, uma parte é militar, uma parte é civil. Aquele que só deve ser ocupado por militar, só pode ser ocupado por militar. Por isso que ele fala, respeitadas as peculiaridades e as funções de cada secretaria. De um jeito bem simples. Lá na Secretaria Jurídica, a regra é que se entrem advogados. Você não vai colocar um médico para analisar pareceres jurídicos. Então, o que eu quero mencionar para vocês é cada um no seu quadrado. Beleza? Aqui eu trouxe uma notícia para vocês. Né? Enquanto eu bebo água, dei uma lida rapidinho na notícia. Eu só esqueci de mencionar que a notícia é assim, ó, vai aqui, daqui vai para lá. Aí depois... eu esqueci de mencionar que você pode ler assim, e foi pelo pior caminho. Tá. Beleza, então aqui, pessoal, eu trouxe uma notícia, né, que fala o seguinte: Operação Pantanal em ações de conscientização no Rio Paraguai. E por que eu trouxe essa notícia? Que ela vai falar em relação a queimadas, né, e como as Forças Armadas atuam e também como a informação de qualidade contribui aí para, de repente, prevenção ou combate aos incêndios no Pantanal. Então ele coloca aqui, ó, na parte inferior aqui, ó, em 25 de julho, quando deflagrada a operação pelo Ministério da Defesa, então, Ministério da Defesa, né? Ele é a autoridade, o diretor superior, né? Só voltar aqui, ó. Ministro da Defesa exerce o quê? A direção superior das Forças Armadas, tá bom? Então, ele que dá a ordem. Então, em 25 de julho, quando deflagrada a operação pelo Ministério da Defesa, o relatório do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia apontava 21 focos de incêndio em Corumbá e Ladário. Então, através dessa integração de informações, onde eu tenho a Senzipan fornecendo informações para o Ministério da Defesa, o Ministério da Defesa consegue deflagrar operações aí, utilizando as Forças Armadas, certo? E aí ele com 2 dias de ação, 8 focos foram controlados, com
contudo, novos pontos de queimadas foram contabilizados. Beleza. Então, ou seja, esse centro gestor aqui, ele tem informações essenciais aí para o fortalecimento do Estado, correto? E aí, eu trouxe para vocês aí uma interação entre a Sensipan e a Aeronáutica. Aquela hora eu mostrei para vocês. A informação da Sensipan permitiu que a Marinha atuasse. Agora, essa mesma Sensipan, ela vai o quê? Ela vai atuar junto com a Aeronáutica. Então, ó, notícia. Buscando cumprir os objetivos da Estratégia Nacional de Defesa, foi desenvolvido o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais. Essa nomenclatura não aparece no PND nem na AND, tá bom? Ou seja, é uma evolução de 2012, tá? Que elencou... Só deixa eu tirar o som aqui. Que elencou capacidades a serem adquiridas no segmento aeroespacial brasileiro, para atender às necessidades estratégicas das Forças Armadas e da sociedade brasileira. Então, na notícia anterior, as Forças Armadas, através da Marinha, atuaram para atender também, né, os interesses da sociedade brasileira. Redução dos incêndios no Pantanal. Agora, né, ele está junto com a Aeronáutica, com o programa de expansão aeroespacial aí, para atender também as necessidades estratégicas das Forças Armadas e sociedade brasileira. Ou seja, todas as forças sempre vão estar com foco na sociedade brasileira. A aquisição de um microsatélite SAR, sendo operado pelo Centro de Operações Espaciais da FAB, promove a soberania do país no monitoramento satelital por meio de imagens de radar. Beleza, então as Forças Armadas vão operar esse satélite, microsatélite, mas ela vai fornecer essas informações aí para a Sensipan também, perfeito? E, né, aqui, dando continuidade ainda na mesma notícia, mas aqui só para oficializar, isso que está sendo apresentado para vocês é a notícia do ponto de vista do Ministério da Defesa, tá certo? Do Ministério da Defesa. Então ele fala, conforme publicado, foi feito um monte de coisa. Aí ele vem aqui, ó. Este será o primeiro sistema do projeto Lessônia 1, previsto no Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, cujo principal objetivo é prover infraestrutura espacial para ser usada estrategicamente e de modo potencializador no sistema de gerenciamento da Amazônia Azul, no sistema integrado do monitoramento de fronteiras, no sistema de defesa aeroespacial brasileiro e no sistema de proteção da Amazônia, CIPAM e afins, correto? Então aí no caso, as Forças Armadas estão comprando um satélite para ele atuar em vários setores, correto? Em vários setores. O que ele está mostrando com isso? A integração entre as forças. Para quê? Para fortalecer as Forças Armadas. Atlântico, né? Atlântico. Isso, é porque a esquadra está lá, né? Mas o foco dele é todo o Atlântico, certo? O objeto do processo de contratação se refere à aquisição de um sistema espacial, compreendido por microsatélite, equipamentos de solo para a operação do sistema, integração dos equipamentos existentes ao sistema espacial, suporte logístico, serviços de lançamento e comissionamento, além de treinamento. A previsão de início de operação do sistema é no segundo semestre de 2022, correto? E aí vem um ponto importante. Ele fala o seguinte, o contrato de aquisição com grau de sigilo reservado foi assinado em 30 de dezembro de 2020. O que a gente precisa verificar em relação a essas informações? Primeiro, integração das Forças Armadas, beleza? Esse é um ponto importante. Segundo, fortalecimento da soberania, porque você tem informações para combater qualquer tipo de invasão em determinadas áreas que ele citou, né? Terceiro, que ele vai entrar em operação em 2022, então ele pode ser citado aí no seu concurso, né? Dentro da expansão aeroespacial lá dos eixos estruturantes. E um último ponto aqui que eu acho que é o que mais pode cair na sua prova. Ele fala assim, ó, o contrato de aquisição com grau de sigilo reservado foi assinado no dia 30 de dezembro de 2020. O que isso tem para a gente? Aqui, o que nos interessa?
que a realidade é diferente da teoria, né? A prática é diferente da teoria. No PND e IND, o tempo inteiro, ele fala de transparência das ações das Forças Armadas. Transparência, o foco é transparência para fortalecer a confiança nas Forças Armadas e fortalecer o poder das Forças Armadas em relação ao seu fortalecimento. E quando ele compra um satélite, o que ele fala? O contrato de aquisição com grau de sigilo reservado foi assinado em 30 de dezembro. Né? E por que ele colocou reservado? Porque queriam saber como foi feita a licitação. E aí descobriram que foi dispensa de licitação, e aí queriam saber as justificativas para a dispensa e ocultaram a justificativa para a dispensa. E aí foram fazer uma análise, né? E aí veio o Ministério de Ciência e Tecnologia, foi fazer uma análise, isso é extra, não cai nessa prova, né? Foi fazer uma análise e descobriu que o satélite que está sendo comprado, ele já está ultrapassado em relação à tecnologia. Ele não deveria ser comprado. E foi 180 milhões. Então esse é o foco em si. Se defende uma evolução tecnológica, a compra de um satélite é uma evolução tecnológica, com certeza. Mas comprar uma coisa que hoje já está ultrapassada do ponto de vista de uso, e o que o Ministério da Ciência e Tecnologia fala? Que ele teoricamente está barato, porque o foco dele é identificar neve, onde tem neve e não tem neve. E não identificar se tem fogo ou se não tem fogo. Então, visualizaram um preço barato, compraram, fizeram a dispensa porque estava barato e quando começaram a investigação, fizeram reserva da informação. Ou seja, o foco é o fortalecimento. Eles não estão errados, eles fizeram o fortalecimento, compraram um satélite, um microsatélite. Só que, do ponto de vista de gestão, fizeram besteira, correto? Então, só para vocês terem ciência aí em relação a isso. Mas o que ele vai falar? Essa é a nota das Forças Armadas. Buscando cumprir os objetivos da Estratégia Nacional de Defesa. Cumpriu? Cumpriu, evoluiu. Antes não tinha um microsatélite, agora tem. Né? É igual exemplo, eu só tenho um celular para gravar, vou comprar um segundo. Aí eu compro qualquer celular, eu evoluí, mas eu vou ter que comprar outro depois, porque aquele ali, se eu comprei qualquer celular, ele não vai servir mais. Correto? Beleza? Então, avançando. Então, vamos lá. Uma questãozinha aí para a gente agilizar, movimentar. Julgue como certo ou errado o item a seguir. Certo ou errado? Certo, né? Perfeito. Então, a questão está correta. Beleza, essa questão aí era só para apresentar para vocês uma informação que provavelmente quando você deu uma lida, você nem reparou que existia, né? E é uma informação super importante. E aí eu trouxe mais um item aqui. As iniciativas destinadas a formar quadro de especialistas civis, por isso que eu trouxe essa informação complementar, em defesa, permitirão no futuro aumentar a presença de civis em postos dirigentes e nos demais níveis do Ministério da Defesa. Então, as disposições legais encontradas serão revogadas. Qual que é o foco da PND? Qualidade da informação. O que eu falei para vocês sobre ciência e tecnologia? Por que a ciência e tecnologia, ela desenvolve? Porque ela precisa de liberdade. Ela precisa questionar o tempo inteiro as regras existentes. Por isso que, geralmente, pesquisador não se dá bem em local cheio de regra, porque ele quer saber o tempo inteiro por que existe essa regra, por que foi estabelecido isso. Porque, por vários momentos, o pesquisador bate de frente com tradições, porque tradições em si, elas não têm uma lógica existencial. Foi estabelecido desse jeito, foi mantido e ficou uma tradição. Tanto que vocês aprendem o tópico de tradições navais para que vocês já cheguem parcialmente doutrinados. Né? E aí é aquela situação de hierarquia e disciplina, não questionar, né? Acatamento integral às ordens e regulamentos. Então, as iniciativas destinadas a formar quadro de especialistas civis. Eu trouxe essa informação por quê? Porque o foco do PND-ND é melhorar a qualidade de informação com a participação maior de civis no Ministério da Defesa. Correto? Permitirão no futuro aumentar a presença de civis em postos dirigentes nos demais níveis do Ministério da Defesa. As disposições legais em contrário serão revogadas. Beleza? Então, novamente, aqui eu trouxe para vocês o esqueminha da estrutura do Ministério da Defesa. Então, aquela hora a gente aprendeu sobre esse conjunto de secretarias, certo?
e aí também aprendeu sobre a Sensipan. Agora a gente vai aprender sobre uma outra, a Secretaria de Produtos de Defesa.